Boa noite, iremos falar sobre estudo sobre dimensionamento de vigas sobre condições complexas, ambientes em zonas montanhosas. As principais pontes construídas são basicamente de estrutura de aço e concreto, porém devido a algumas condições naturais, tais como grandes extensões de rio, faz-se necessário o desenvolvimento de pontes de longo alcance. Como resultado, tem-se as pontes estaiadas de aço de longo alcance, pontes suspensas e pontes em arco. As vantagens de custo e durabilidade das pontes de aço são mais proeminentes. Na China, o Ministério do Transporte da República Popular informou que as pontes de aço são a escolha inevitável para a construção de pontes modernas, pois apresentam peso leve, a aparência bonita, têm uma construção rápida, têm uma proteção ambiental, é econômica e tem uma fácil reconstrução. Em comparação com o excelente desempenho das pontes de aço, na construção de pontes de travessia de rios e travessias marítimas, as pontes rodoviárias de vão padrão ainda são principalmente pontes de concreto, enquanto as pontes de aço de vão padrão raramente são aplicadas. As primeiras pontes de aço com vão padrão são complexas em suas estruturas, apresentavam problemas como contraventamentos transversais densos entre vigas de aço, um grande número de reforço de alma de vigas de aço, espaçamentos pequenos entre vigas longitudinais, dentre outros, o que levava a alto custo de implementação e grande carga de trabalho. O sistema estrutural da viga principal ele foi bastante simplificado com seu desenvolvimento. O número de ligações transversais foi reduzido, o arranjo vertical de nervuras verticais densa de reforços e nervuras transversais de reforço foi cancelado, a distância entre as vigas principais foi aumentada e gradualmente se desenvolve na direção de menos feixes principais ou feixes principais duplos. Atualmente, a ponte de aço padrão estrangeiro se desenvolveu em um produto de ponte pré-fabricada, que possui um conjunto de sistemas de construção de fabricação de fábrica, transporte, montagem no local, operação e gerenciamento. Sobre as condições de construção da área montanhosa, em comparação com as vigas de aço, a viga de concreto de vão padrão tem baixo desenvolvimento sísmico devido ao seu peso, possui alto consumo de materiais de areia e cascalho, grandes dimensões estruturais de ponte de caixa de aço e baixo desempenho horizontal, que não são adequados para condições de construção nessas regiões montanhosas, pois as regiões de montanhas enfrentam condições complexas, tais como vales verticais, horizontais, zonas de falhas sísmicas, clima variável, entre outros fatores. Então, sendo assim, o esquema estrutural da viga mista de chapa de aço e caixa de aço é levado em consideração para este estudo, pois possui características mecânicas favoráveis. Então, falando um pouco da estrutura da viga principal, a viga ela é composta de chapa de aço com chapa de aço adotada a forma estrutural de faixa lateral de aço dupla, mais a viga de chapa de aço em forma de I, adicionada no meio. A estrutura da caixa lateral de aço é disposta simetricamente em ambos os lados da seção da viga principal. A viga da chapa de aço em forma de I é adicionada no centro da seção, e a viga em balanço em forma de I é disposta na parte externa da placa de flange superior da caixa lateral de aço, a fim de melhorar a integridade lateral da estrutura da caixa lateral de aço e da viga de chapa de aço em ambos os lados. A conexão horizontal padrão em forma de I e a conexão horizontal final são dispostas em intervalos ao longo da direção do comprimento da viga principal. Então, conforme vai estar sendo mostrado nas figuras a seguir. Então, aqui possui a estrutura da viga composta da placa de aço na caixa de aço, onde tem o composto de concreto de aço, a viga de aço de caixa de aço e a viga de chapa de aço. E nessa outra figura, tem o esquema em relação ali à plana de caixa de aço e chapa de aço da viga mista, onde pode-se observar os esquemas compostos da chapa ali da caixa de aço com a chapa de aço. Ainda sobre a estrutura da viga principal, a faixa de vão econômica da viga, composta de chapa de aço e caixa de aço, é de 25 a 50 metros. De acordo com o volume do tráfego previsto e o planejamento de desenvolvimento,
As vias expressas nas áreas montanhosas do oeste da China são geralmente projetadas como 2 vias de 4 e 6 pistas, incluindo pontes de rampa de intercâmbios e a faixa da largura. Para as regiões montanhosas, foi considerada a força da viga principal, a quantidade de material e a conveniência na construção da área. Então, a seleção estrutural da ponte da viga padrão na área montanhosa é baseada no sistema de classificação estrutural da viga caixa lateral e de aço duplo, onde a largura da ponte ali é menor ou igual a 12,5 metros. A caixa lateral de aço duplo e viga principal composta, onde B é maior que 12,5 metros, com uma viga de chapa de aço em forma de I no meio da ponte da viga padrão. Então, na primeira figura, tem a viga principal da caixa lateral de aço duplo, onde a viga principal de caixa lateral duplo de aço, ela é adotada e possui ali a largura da caixa de 1,8 e a distância ali entre 8 e 12,5 metros. Na segunda figura, tem ali a viga de chapa de aço em forma de I. Ela é disposta no centro das seções, tem as distâncias da chapa de 2,2 simetricamente e a distância da ponte está entre 12,5 e 14,5 metros. Então, isso quando adicionado uma viga de aço I no meio da caixa lateral de aço duplo. E na próxima figura, entre ali a distância da ponte de 14,5 e 17 metros, onde a conexão horizontal de aço em forma de I é adotada entre a caixa lateral de aço e a viga de chapa de aço em forma de I. Agora, quanto à análise do comportamento mecânico. Existe, então, o recurso da seção transversal, onde os cálculos são obtidos com base na mesma quantidade de aço utilizado na seção transversal, as características da seção torcial e da seção fletora da viga caixão de aço, viga de chapa de aço e viga mista de chapa de aço, caixão com 30 metros de vão e 12,25 metros de largura da ponte. E quanto às características da seção transversal de torção, a seção transversal da viga, composta de chapa de aço e caixa de aço de vão padrão, é a seção combinada de seção fechada da viga caixão de aço em ambos os lados, e a seção aberta da viga intermediária de chapa de aço em forma de I. As tensões de cisalhamento, elas são obtidas simultaneamente pela fórmula mesmo de cisalhamento, e como resultado tem-se que a rigidez torcial da viga caixa de aço mista e da seção caixa de aço é mais de 10 vezes maior que a da seção I da viga de chapa de aço, devido à contribuição da rigidez torcial do aço caixa em ambos os lados da seção. Característica da seção de flexão. As características da seção de flexão são calculadas a partir de softwares de análise sólida de elementos finitos, e o momento da inércia é calculado a partir dos dados dispostos na tabela abaixo. Então, tem aqui o tipo de feixe principal em relação à viga de caixa de aço, a viga de chapa de aço e a caixa de aço placa em aço de viga mista. E como resultado, teve-se que a rigidez, a flexão da viga caixa de aço, da viga de chapa de aço e da viga mista de chapa de aço são semelhantes. E quanto às características mecânicas, então, segue-se os seguintes parâmetros. O elemento, onde a viga principal é simulada por elementos de haste e o tabuleiro da ponte simulado por elementos de placa. Material, a viga principal é de aço Q345, onde o valor do projeto de resistência ali adotado foi entre 270 e 275 MPa, e o tabuleiro da ponte é de concreto C40. Os limites, adotado o modelo de viga simplesmente apoiada de um vão, e a carga. A carga inoperante inclui o peso próprio da estrutura de aço da viga principal tabuleiro da ponte, guarda-corpo e assim por diante. A carga parcial do veículo adota o veículo padrão de 55 toneladas, que é aplicado na seção intermediária de acordo com a carga do veículo. Eu vou falar sobre as propriedades mecânicas transversais das vigas principais lineares, que é esse gráfico do lado,
que é a figura 9A, que é sobre a tensão da rede da viga na caixa de aço. Na figura 9B, dá para ver a tensão da rede da viga de aço. E na figura 9C, a tensão da rede da viga composta de caixa de aço e placa de aço. Os resultados acima, eles mostram que sob a ação da carga excêntrica do automóvel, a alma externa da viga de chapa de aço, com baixa rigidez torsional, suporta mais carga. E o índice de tensão da alma externa é muito maior que o da alma interna. O efeito de torção transversal da viga principal faz com que a tensão da alma interna da viga de chapa de aço, ainda que menor que a do peso próprio, ocorre o fenômeno de sobrecarga da viga externa e descarga da viga interna. Como a rigidez torsional da viga caixão de aço é muito maior do que o da viga da chapa de aço, a capacidade de força cooperativa entre a viga composta de chapa de aço, caixão de aço, e a alma da viga caixão de aço é mais forte, e a eficiência de transferência de tensão transversal é maior. No entanto, em comparação com o estado de tensão de carga permanente, a tensão de cada alma aumenta ao longo da direção transversal, sob carga parcial. Mas a condição da tensão extrema de sobrecarga da viga externa e descarga da viga interna não ocorrerá. Eu vou falar um pouco sobre as características das tensões longitudinais da viga principal reta, que sob a ação de carga permanente, o índice de tensão normal da viga da caixa de aço linear é o mais baixo. A viga de chapa de aço é a mais alta e a viga composta de chapa de aço de caixa de aço está no meio, entre elas. O índice de tensão de cisalhamento da viga composta de chapa de aço com a caixa de aço é o mais baixo. A viga de chapa de aço é a segunda e a viga de caixa de aço é a mais alta. Sob a ação da carga parcial do veículo, as características de força acima mostram uma tendência de ampliação. Os resultados acima mostram que a força de flexão na direção longitudinal da viga principal está principalmente sob a ação do peso próprio. As características das tensões transversais da viga principal na curva. Sob a ação da carga permanente, a tensão equivalente da viga principal da curva é diferente entre a alma lateral e a alma medial, e a força entre cada alma não é mais equilibrada. O descarregamento ocorrerá em vigas de chapa de aço curvadas, independentemente de carga parcial ou não. No entanto, a eficiência de transferência de tensão transversal da viga composta de chapa de aço e da viga de caixa de aço é alta e a força transversal é mais equilibrada. Essa característica de força transversal equilibrada também se reflete na deformação da alma. Aí a tabela 4, que fala sobre a deflexão da viga sob a carga excêntrica na parte externa da curva, que tem o tipo de feixe principal, que pode ser a viga composta de chapa de aço de caixa de aço reta, a viga composta de chapa de aço de caixa de aço curvada, a viga reta em caixa de aço, a viga de caixa de aço curvada, a viga reta de chapa de aço e a viga de chapa de aço curvada. Aí tem a deflexão do vão médio interno, a deflexão lateral do meio do vão e a diferença das deflexões. Sob a mesma carga excêntrica lateral do veículo, a deformação das almas de 3 tipos de vigas principais de aço é mostrada na figura. Pode-se ver que a deflexão da viga composta de chapa de aço e a viga de caixão de aço é significativamente menor do que a da viga de caixão de aço. E esta lei da viga curva é mais óbvia do que a da viga reta. Esses resultados mostram que a viga mista de aço da caixa-placa de aço tem características óbvias de força de equilíbrio lateral, sob condição de uma rota típica de pequeno raio de curva na área montanhosa. Através dos resultados da análise, verificou-se que, sob a ação do peso próprio, a viga principal não só produz o momento fletor longitudinal da ponte, mas também o arranjo da curva da viga principal faz com que a viga principal produza uma força excêntrica lateral. Devido à diferença de flexão fora do plano de rigidez torsional dos 3 tipos de vigas principais do aço, a tensão normal das vigas de chapa de aço é muito maior do que a dos outros 2 tipos de viga de aço.
Os resultados provam que a viga composta de chapa de aço e caixa de aço e a viga de caixa de aço têm excelentes estados de tensão longitudinal, sob o raio de curva comum na área montanhosa. Eu vou falar um pouco sobre a construção de montagem. Com base no objetivo de integração da fabricação, transporte e instalação da viga principal, a viga composta de caixa de aço e chapa de aço é dividida em elementos de caixa lateral de aço e elemento da viga de chapa de aço para realizar a montagem e construção eficiente da caixa de aço de viga composta de placas. Os dois tipos de unidades são compostos por uma placa inferior, rede, placa de reforço e placa de emenda. O tamanho da unidade é inferior a 4,5 por 2,5, 15 metros. Depois que a usinagem de alta precisão, a fabricação, a montagem e a pré-montagem são concluídas na fábrica, a unidade de fabricação de redução é transportada como uma unidade de transporte para o local da ponte, e a montagem e instalação dos segmentos são concluídas ali. Aqui tem a construção de montagem, que é a unidade fabricante padronizada de caixa de aço e viga composta, chapa de aço, que tem os 3 modelos. O grupo de construção de montagem na figura 16A, é o processo de fabricação da unidade de viga de chapa de aço em forma de I. Na figura 16B é o processo da fabricação da unidade de caixa de aço. E na figura 16C é a montagem de segmentos de vigas compostos de chapa de aço e a caixa de aço. A montagem entre elas. Aí aqui tem um pouco da aplicação, né? A aplicação da ponte de estrutura de aço de intercâmbio de elevador rodoviário de Wakang mostra que a unidade de fabricação é usada como unidade de transporte para atender às condições de transporte rodoviário em áreas montanhosas. Após a montagem longitudinal da unidade de fabricação, a unidade de instalação é formada e a instalação da seção da viga é rapidamente concluída por um carro guindaste da máquina de ereção de pontes. Então, na figura 17A é o transporte de fabricação padronizado, né, com os caminhões. Na figura 17B está içando a caixa de aço, que foi o guindaste. E na figura 16C é o içamento da viga de chapa de aço, como mostra a figura. Em média, leva apenas 6 dias para concluir o transporte, montagem secundária e montagem de alta precisão da viga principal de vão único, e o erro de precisão geométrica da viga principal é inferior a 5 milímetros. Aí na tabela 5 é a comparação dos índices técnicos da viga com um vão de 30 metros, que também tem o tipo de feixe principal, o tipo de viga, de caixa de aço, chapa de aço, complexo de caixa de aço, placa de aço. Aí tem o consumo de concreto, consumo de aço, o peso, o pico, a construção, que é o período, o tempo, e o custo da construção. Aí, tomando como exemplo a viga simplesmente apoiada com 30 metros de vão e 12,25 metros de largura na via expressa, compararam-se os índices técnicos da viga da caixa de aço, viga de chapa de aço, viga mista de chapa de aço, caixa de aço e viga de concreto protendido, como mostrado na tabela. A análise comparativa mostra que o consumo de aço, período médio de construção e a força sísmica interna da viga da caixa de aço compostas são menores que os da viga de caixão de aço e da viga de caixão de aço. O índice de tensões da viga principal é semelhante ao da viga de caixão de aço e, obviamente, menor que o da viga de chapa de aço, por isso possui excelentes índices técnicos e econômicos. E a conclusão, então, é que, com base nos resultados obtidos com esses estudos, tiraram-se 4 conclusões. A primeira é que a integração da viga composta da chapa de aço em caixa de aço faz o uso das excelentes características de rigidez da seção da viga caixão de aço e das características estruturais simples da viga de chapa de aço. Em comparação com a viga de chapa de aço, a rigidez da seção e a resistência estrutural da viga principal são as melhores, o que evita os problemas da tensão de rigidez transversal fraca e do alto índice de tensão de viga de chapa de aço. As boas vantagens acima também são semelhantes às propriedades mecânicas das vigas de caixão de aço.
A segunda conclusão é que as propriedades mecânicas transversais das vigas mistas de chapa de aço e caixa de aço são boas, e a rigidez torsional da sua seção é mais de 10 vezes maior que a das vigas de chapa de aço em forma de I. A eficiência de transferência lateral da força no estado retilíneo é 1,26 vezes o da viga de chapa de aço, e a eficiência de transferência de força transversal no estado da curva é de 11,1 vezes a da viga de chapa de aço. A terceira conclusão é que, com base nas estreitas condições do transporte rodoviário na área montanhosa, foi estabelecida uma unidade integrada de fabricação, transporte e instalação, que usa a viga principal como corpo principal e a largura total do componente não é superior a 4,5 metros. Ele pode realizar a fabricação eficiente de montagem, transporte e instalação da viga principal da estrutura de aço, superar os problemas de construção de grandes componentes de transporte, montagem no local e içamento da viga de caixa de aço e torná-la uma excelente adaptabilidade da construção de montanhas. A quarta conclusão, que fala sobre o termo de comportamento mecânico, a viga de caixa de aço é a melhor, mas as 3 vigas principais podem atender aos requisitos de tensão estrutural para a construção de pontes de viga padrão em áreas montanhosas, como muitas pontes curvas, falta de recursos de areia e cascalho e transporte inconveniente. A viga composta de chapa de aço de caixa de aço é um esquema de estrutura de viga principal pré-fabricada e competitiva. Obrigados a todos pela atenção e uma boa noite.